Bom, a Sony finalmente veio a público e deu um parecer com relação ao fim das mídias físicas que deve acontecer no começo de 2028. Em uma reunião com seus acionistas, a Sony disse que não vai voltar atrás. Bom, pois bem, eu também não. Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Marcel, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Vida de Nerd. Pois é uma parada um pouco diferente, né? Um cenário totalmente diferente do que vocês estão acostumados aí. Vamos ver se der certo, eu continuo trazendo esse tipo de formato aqui pro canal, mas pra gente trocar uma ideia sobre os acontecimentos que vem rolando aí no mundo dos games, principalmente no mundo de Nintendo, obviamente que é o nosso foco aqui. Mas aqui, como a gente gosta bastante de mídia física, o assunto é bem relevante, eu não poderia deixar de dar aqui a minha opinião. Fiz um vídeo passado aí, totalmente dedicado ao assunto das mídias físicas, assim que a Sony fez aí o anúncio do fim das mídias físicas há algumas semanas atrás. Pois bem, alguns dias atrás a Sony teve uma reunião com seus acionistas, onde ela realmente mostrou aí que não volta atrás. Ou pelo menos não deu nenhum indício de que ela vai voltar atrás. Mas pior que isso é que realmente ela não deu nenhum indício de que vai fazer algo para que as coisas melhorem. Ela simplesmente vai acabar com as mídias físicas e boa. O que não é um problema você acabar com as mídias físicas de fato. Mas como a gente vem vendo internet afora, o problema principal é realmente você tirar essa opção, né, do seu consumidor final. A gente já está meio que se situando que não somos mais o consumidor, né? Não somos os consumidores. Quem são os consumidores dessa empresa aparentemente agora são os acionistas. Tanto que esse anúncio veio em uma reunião de acionistas. Bom, sei lá, cara, ficou bem estranho não termos mais esse tipo de comunicação direta com o consumidor final do produto e ter somente uma comunicação por meio de reunião de acionistas. Eu acho que pega muito mal, não só para a empresa, mas eu acho que demonstra um baita de um descaso com o cliente final do produto. Mas enfim, né? Eu não estou aqui para falar que é bom, é ruim ou não. Eu estou aqui para dar a minha opinião sincera com relação ao assunto, assim como eu fiz no vídeo anterior, naquele vídeo onde eu falei que talvez o PlayStation 5 fosse o meu último PlayStation. Como eu citei naquele vídeo, muitos de vocês que me acompanham aqui não sabem porque o foco do canal Vida de Nerd é Nintendo. Como você pode ver pelo cenário e tudo mais, a gente gosta muito, eu gosto muito de Nintendo, minha filha gosta muito de Nintendo, minha esposa que não joga videogame gosta de Nintendo, então Nintendo é algo que a gente consome diariamente aqui. Mas não é porque eu consumo, minha família consome Nintendo que a gente não gosta de PlayStation, que a gente não joga PlayStation. Minha filha gosta bastante de PlayStation, já teve vídeo comigo fazendo aqui, no vídeo de coleção, onde eu mostro a minha coleção. Se vocês assistirem aquele vídeo, vocês vão ver que ela estava jogando Fortnite no PlayStation 5 Pro lá na sala. Então isso não quer dizer que a gente não goste de PlayStation, muito pelo contrário, a gente gosta da PlayStation também. Mas eu venho novamente para esse vídeo aqui para dizer que realmente um consumidor de PlayStation, assim como eu, que teve todos os consoles da marca, desde o PlayStation 1, PlayStation 1 Slim, que era o PS1, depois o PlayStation 2, PlayStation 2 Slim. Eu tive os 3 modelos de PlayStation 3, né, que foi o modelo Fat, o primeiro. O meu era de 40 GB na época, não era o de 80. Depois eu tive o modelo Slim de 120 GB e depois o modelo Super Slim, que a gaveta abria por cima, de 250 GB. É isso mesmo, eu tive os 3 modelos de PlayStation 3. PlayStation 4 eu também possuí o Fat no dia do lançamento. Depois eu comprei o Slim. E depois também eu tive o PS4 Pro, foi onde eu joguei God of War 2016, baita jogo. Então saiu o PlayStation 5, tem lá no meu Instagram, eu abrindo a caixa todo feliz. Comprei no lançamento, eu fiz a pré-venda, foi o primeiro videogame que eu tive em pré-venda na vida, foi o PlayStation 5. Agora recentemente, como vocês também já viram aqui no canal, tive o PlayStation 5 Pro. Mas tudo bem. Muitas pessoas gostam de falar só porque a gente tem um canal que é focado em Nintendo, que, não, eu não gosto de Xbox, eu não gosto de PC, eu não gosto de PlayStation 5. E não é porque as pessoas têm um canal justamente focado naquele tema
que ela fecha os olhos para todos os outros temas que estão ao seu redor. Não é bem assim que a vida funciona, se você não sabe. Então sim, eu gosto bastante de PlayStation, gosto muito dos jogos da marca. God of War, The Last of Us principalmente, é um dos jogos que eu mais gosto da Sony, gosto bastante. Mas ela tem muitas franquias, como eu disse lá, que eu gosto pra caramba, tipo o The Last of Us, o God of War, o Infamous, o Killzone, muitas outras, cara, que eu não vou ficar nomeando aqui, porque assim como a Nintendo, a Sony também tem muitas franquias de peso, muitas franquias de nome, muitas franquias muito boas. E, bom, pra mim, pelo menos, pro meu gosto pessoal, eu pude perceber que no PlayStation 5 não foi o foco não só reviver franquias em que eu acredito que deveriam ser revividas, mas também não foi o foco trazer esses jogos de peso, os jogos PlayStation Studios, né? Aqueles jogos que eu tanto gosto da franquia. Não foi isso que eu vi acontecendo, né? Eu vi um foco totalmente voltado aí para os seus investidores, um foco voltado totalmente aí para os jogos como serviço, assim como eu mencionei no vídeo anterior. E agora, com essa nova conversa com os seus investidores, onde a Sony afirma não voltar atrás, né? Afirma que a conversa sobre o fim das mídias físicas já vinha sendo tomada nos bastidores, já vinha sendo pensada e pensada minuciosamente para que não houvessem erros. A gente vê uma postura bem anticonsumidor, ao meu ver. Eu entendo sim que o mundo vai virar cada vez mais digital e que, como a própria Sony disse, a mídia física é somente um apego nostálgico por parte dos jogadores. Mas é engraçado que a própria Sony, ela tá ofertando agora, ela fez recentemente um anúncio que ela vai fazer um aparelho para você ler os seus discos em vinil, que também é uma forma de apego por conta de nostalgia. Então a gente acaba vendo aqui dois pesos, duas medidas, né? Ela pode sim fazer aí, entrar no mercado de vinil, mas ela pode totalmente abandonar aí o mercado de jogos em mídia física. Eu, sinceramente, eu não sei quanto que ela gastaria, quanto que seria o lucro. Obviamente, eu sou só um consumidor de games, então eu não sei entrar aqui em detalhes e falar a respeito do mercado de vinil ou do mercado de games e tudo mais. O que eu sei realmente é o mercado de games que eu acompanho fielmente há muitos anos e trabalhei a minha vida inteira na indústria, mas não na indústria como criação de conteúdo ou criação de games em si. Eu trabalhei bastante a minha vida inteira com loja de games, então eu sei bem como que funcionava a movimentação dentro de uma loja, como que eram as vendas de jogos físicos e o que as pessoas gostavam e não gostavam na época que eu trabalhava por ali. E hoje eu sei também que mudou bastante, né? Isso mudou pra caramba e a gente vê o mercado indo cada vez mais para o digital, mas também a gente vê, assim como o mercado está indo cada vez mais para o digital, a gente está vendo cada vez mais desinformação sendo espalhada na internet afora. Assim como foi o último relatório da Capcom, onde a gente vê no relatório, eu tenho aqui os dados, deixa eu colocar aqui na minha tela para mim copiar aqui e ler para vocês, tá? O desempenho de vendas e jogos. E é esse o ponto que eu queria tratar no vídeo de hoje com relação tanto ao que a Sony vem falando, tanto quanto o que a Capcom demonstrou aqui e o que vem sendo disseminado na internet. A Capcom afirma aqui que o formato digital dominou as vendas de jogos no primeiro quartil de 2026, sendo que 93,3% de todas as vendas de jogos da empresa no período foi de vendas digitais. 93,3%. E é somente isso que a gente vê no cabeçalho das notícias e as pessoas replicando que 93% das vendas foram digitais e o restante físico. Mas o que as pessoas estão fazendo é dizendo que, olha só, esses 93,3% das vendas digitais da Capcom só confirmam que a Sony está certa e cada vez mais certa em não voltar atrás e realmente ir para o mundo digital. Mas muitas pessoas esqueceram de continuar lendo ali a matéria ou até mesmo continuar lendo o próprio relatório financeiro da Capcom, onde ela mesma mostra que dentro desses 93,3%, 60,4% das vendas foram no PC. Que vamos combinar que já não tem mídia física há muitos anos.
e apenas 32,9% dessas vendas foram nos consoles, sendo eles Xbox, PlayStation e Nintendo. Mas vamos arredondar para ficar mais fácil a conta. Mesmo a gente tendo 33% das vendas nos consoles, a gente pensa ainda que ainda assim é um número grande, né? 33%, se a gente relacionar com as vendas digitais e tudo mais. Obviamente que a gente vê um crescimento e obviamente que a gente vê uma disparidade bem grande com relação à venda de mídia física e mídia digital nos consoles. Porém, a gente tem que lembrar também que, por exemplo, se você for no meu próprio Twitter, lá no meu X, você viu que eu apanhei pra caramba pra achar Resident Evil Requiem em mídia física, principalmente Pragmata. Foi extremamente difícil de achar Pragmata em mídia física para o Nintendo Switch 2. Eu andei em várias GameStops, eu andei em vários Walmarts, Best Buys e Targets e não achava mídia física no dia do lançamento para comprar. Eu consegui achar numa GameStop depois, ela recebeu 3 unidades. A primeira GameStop que eu fui, que é a de Kearney, que fica mais próximo aqui de casa, eles me disseram que receberam 2 unidades e as 2 unidades foram feitas em pré-venda. E então a galera, tipo assim, chegou o jogo, eles ligaram, ó, a pré-venda tá aqui. Ah, beleza, tô indo buscar. E acabou, eles não receberam. Então a gente sabe que esses jogos eles tiveram uma tiragem bem baixa. Obviamente vai fazer com que os números de vendas digitais sejam inflacionados. Porque muita gente, assim como eu, não quer esperar, sei lá, 2, 3 semanas para jogar o jogo. Eu quero jogar a hora que ele lançou ali, eu tô muito afim de jogar aquele jogo, eu quero jogar aqui na época de lançamento. Eu, principalmente que tenho canal, quero cobrir aqui o jogo para trazer minhas opiniões para vocês, mas muita gente gosta de jogar o jogo assim que ele lança. Então é bem difícil a gente entrar nesse demérito dos 80, 90% de venda do jogo foi digital e só um pouquinho foi físico, sendo que a gente tem aí uma representação de 60% dessas vendas foram no PC, que é só digital, 33% foram nos consoles, mas mesmo assim, dentro desses 33% do console, a gente ainda tem aí uma tiragem extremamente baixa dos jogos em mídia física, dificultando o acesso dos consumidores às mídias físicas e, consequentemente, fazendo com que os números de venda digitais sejam ainda mais inflacionados. Bom, pois bem, o que eu quis dizer com que a PlayStation não vai voltar atrás e eu também não? Só estou trazendo esses dados para vocês aqui porque a gente está vendo uma manipulação ou até mesmo uma desinformação sendo disseminada na internet afora de que o crescimento da mídia digital é tão excessivamente maior se comparado com a mídia física. Ele é sim bem maior, mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vê, de onde a gente lê e principalmente ler tudo e não só o cabeçalho, porque a gente está vendo aí títulos sensacionalistas, mas não estamos vendo todos os números que estão sendo descritos por ali, inclusive até mesmo de jornalistas grandes, internet afora, simplesmente só replicando esse número sem ao menos ver os dados ou sem pelo menos procurar ver aí o que é que está acontecendo, né? Porque é fácil falar, olha, o digital está muito maior do que o físico, a procura está muito maior, as vendas estão muito maior do que o físico. Sim, as vendas estão muito maiores, mas só 33% ali do console, desses 33% a gente teve uma tiragem muito baixa, a galera não teve acesso às mídias físicas, então é complicado, é um assunto bem complicado. Mas, assim, no fim do dia, se a gente parar para pensar, se a gente parar para analisar de forma um pouco mais fria e distante do assunto, sim, o digital está cada vez maior. Então vai caber a cada um de nós decidir o que a gente vai fazer, se a gente vai aí adotar o monopólio que a Sony vem querendo implementar aí, sendo que a gente só vai poder comprar jogos na PSN, que há uma semana atrás caiu e muita gente ficou sem jogar, sem poder comprar e sem ter acesso ao jogo. Então, tipo, isso aí já é um baita de um problema que a Sony tem que resolver antes de realmente implementar isso 1 ano e meio a partir daqui, 1 ano e meio ao fim, né, das mídias físicas, ela tem 1 ano e meio aí para resolver esse tipo de problema.
se é fácil de fazerem ataques aí à PSN, como já fizeram várias e várias vezes, e derrubaram, o que as pessoas vão fazer? Elas não têm mais as mídias ali para o acesso do jogo, né? Então, se precisar de internet para acessar o jogo e não poder jogar, como é que vai fazer? Eu tenho aqui também em mãos um tweet do Hades, todo mundo conhece, né? O Eduardo do Hades Plays. Ele colocou aqui um tweet dizendo que a PlayStation removeu todos os gift cards oficiais do Mercado Livre, que era onde rolavam os descontos para pagar mais barato. Então, não sabemos se vai voltar ou se é a Sony querendo já monopolizar o digital com o movimento do fim da mídia física. Nem lembro disso rolar antes. Esperemos os próximos capítulos. Então a gente vê a Sony novamente terminando as mídias físicas, tirando opção de compra dos consumidores, a PSN caindo e deixando muita gente sem acesso aos jogos, ela também tirando fora do ar gift cards de uma das maiores varejistas do Brasil, onde rola bastante cupom e a galera teria acesso aí de forma mais barata. Eu não sei se isso voltou, se já está no ar novamente ou não, mas a gente vê práticas bem complicadas se a gente olhar para o lado que a gente tem que olhar, para o nosso lado de consumidor. A Sony não vai voltar atrás e eu também não. O PlayStation 5 até o momento, se isso continuar dessa forma, o PlayStation 5 vai ser sim o meu último PlayStation. Inclusive o meu PlayStation 5 Pro, que vocês viram várias vezes, tanto aqui no cenário, tanto na minha sala, quando eu fiz algum B-roll jogando algum jogo por ali. O meu PlayStation 5 Pro ele foi vendido e não penso em comprar outro. Eu vendi a minha coleção de jogos da PlayStation. Marcel, mas vai valorizar e tudo mais. Eu não me importo. Sinceramente, eu não me importo se vai valorizar ou se não vai valorizar. O que eu sei, o que eu sinto como consumidor PlayStation hoje é que a Sony tá cagando e andando pra mim. Então, ela não me deixa outra opção, eu não quero fazer parte disso. Sinceramente, não tô aqui para falar para você que tem PlayStation, que você deve abandonar a marca, que você deve fazer protestos online, Não, você deve fazer o que você acha que você deve fazer. Você tem todo o direito de fazer o que você acha que tem que fazer com o seu dinheiro. Afinal, você trabalhou para ele. Se você acha que comprar jogos digitais ou físicos é direito seu. Você faz o que você achar que é melhor. Para mim, eu tô conseguindo enxergar que não tá fazendo sentido, a conta não tá fechando a fazer parte desse ecossistema. Se a marca não me valoriza como consumidor de anos, muitos anos, só valoriza os próprios investidores, eu acho que ela tem que ficar com os investidores. Eu tenho uma biblioteca digital bem grande também na PlayStation, mas já parei de alimentá-la há algum tempo, devido a algumas ocasiões ou algumas decisões que comentei no vídeo anterior, mas já fazia um tempo que eu não vinha alimentando essa biblioteca. Bom, vou continuar sem alimentá-la, não tenho mais o PlayStation 5, ele foi vendido, vendi a minha coleção de jogos também, e por enquanto, se isso continuar da forma em que eu acho que vai continuar, até que ela me prove o contrário, até que ela faça alguma ou mostre alguma coisa que beneficie o consumidor com relação a esse término, com relação a esse fim das mídias físicas, eu não vejo motivo nenhum para mim voltar a ter um PlayStation. Então, por enquanto, sim, o PlayStation 5 é o meu último PlayStation, vai ser o meu último PlayStation. Se futuramente, como alguns mencionaram no vídeo anterior, é fácil não cravar. Eu não tenho que cravar nada. Não vou comprar mais videogame PlayStation. Até o momento atual, com as decisões atuais e com a política atual, eu não vou comprar PlayStation. Se amanhã ou depois ela me mostra que sim, o passo que ela está dando somente para o futuro digital realmente é bom e ela está fazendo alguma coisa em pró-consumidor, né? Tipo, sei lá, vou baixar $10 que seja aí, olha. Se ela me mostrar que, tipo, eu tô tirando a mídia física de vocês, mas contrapartida, a mídia digital vai ficar mais acessível. É algo. Agora, simplesmente tirar e não fazer nada, então, por enquanto, essa é a minha decisão, eu vou votar com a minha carteira. Por enquanto, a minha decisão é essa e
Eu não vou guardar o meu PlayStation no armário, eu não vou guardar o meu PlayStation no sofá, não vou deixar ele na minha estante. Eu simplesmente não terei consoles PlayStation e não jogarei os jogos PlayStation, por mais que eu goste, como eu falei já várias vezes, por mais que eu goste de vários jogos exclusivos, eu não vou jogar jogos PlayStation daqui para frente, até que a Sony faça algo que me mostre que existe algum sentido dentro disso tudo que ela está fazendo. E novamente, eu não estou aqui falando para você, fã de PlayStation, abandone a marca, abandone a sua biblioteca que você passou anos criando, passou anos alimentando, passou anos comprando os jogos ali e tudo mais. Não, definitivamente não é isso que eu estou falando para você fazer. Não estou falando para você fazer nada parecido com isso. Essa é somente a minha opinião, essa é somente o que eu acho que faz mais sentido para mim hoje. Eu vou votar com a minha carteira, eu não vou fazer parte disso até que, novamente, que a Sony me prove que eu estava errado, até que a Sony me prove o contrário, e que sim, que ela me prove que sim, realmente vale a pena fazer parte desse ecossistema PlayStation. Mas enfim, eu quero saber de você, consumidor PlayStation, como é que você está se sentindo? Você está se sentindo assim como eu? Ou sente-se diferente? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse papo breve aqui. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!